Vamos lá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Connect. Estamos aqui na bancada com Miliane Borges. Hello! Com Vandeleira Giannini. Fala, pessoal. E hoje eu procurei um problema. Está jurada. E vocês terão a solução. Exatamente. Hoje o nosso tema vai ser algo que está assim na boca do povo, mas está da forma incorreta. E aí eu trouxe os dois aqui para me fazer perguntas sobre marketing. E eu gostaria muito que vocês ficassem atentos a esse episódio, porque ele vai ser extremamente importante na sua tomada de decisão enquanto empresário, a entender exatamente o que você precisa para dentro do teu negócio. Naturalmente você vai precisar de algo que a gente vai falar aqui hoje, mas você não entende, né, como que vai precisar e coisa e tal, o que pode ser feito para você enquanto resultado. Te convido já a seguir o canal Connect, a dar like neste vídeo para que ele chegue para mais pessoas, a compartilhar com outros empresários, a fazer comentários aqui embaixo, marcar pessoas que vocês acreditam que vão precisar de ouvir, falar o que vocês estão achando, podem comentar, por favor, cornetem. Falem bem, falem mal, falem de mim. Exatamente. Então não estamos querendo elogio não, galera. Se tiver alguma questão aí que incomoda, que vocês queiram que a gente evolua um pouco na explicação, manda para cá que a gente vai, sim, com toda certeza, responder para vocês. Exatamente. Estamos aqui para colaborar no crescimento, na expansão de consciência de vocês, conectados aí conosco. Como é que a gente vai começar, então? Vocês vão fazer hoje, pergunta? Hoje, com o tema, hoje vocês terão o privilégio de ouvir a Maria Fernanda dar a palestra. Sentem, procurem um lugar silencioso, peguem o papel, vai ser o workshop, o workshop do marketing, da comunicação, desmistificando aí esse universo de marketing digital, se a pessoa, o social media é uma pessoa de marketing, vamos começar por esse ponto. E aí, surgiram inúmeros, milhares de pessoas se intitulando social media. Qual é a diferença do social media para o marketing digital ou para uma agência de marketing? Como você pode contextualizar isso para nós? Mili, eu tenho até uma palestra que eu falo a respeito da onde que veio do analógico para o digital, para que as pessoas lembrem exatamente da onde que veio, principalmente o marketing, da onde que surgiu e coisa e tal. Então, a galera, né? Estar na boca do povo nem sempre é bom, né? Exato. Estar na boca do povo. Da boca do povo e tal. E aí o marketing digital, ele generalizou um monte de coisa que foi se perdendo no meio do caminho aí e causou um efeito manada, né? De consequências aí, de decisões que deixa a galera da agência, né, deixa o pessoal que é responsável por departamentos de marketing, que são responsáveis por departamentos publicitários, manchados, porque o marketing digital colocou todo mundo numa mesma cestinha e tá todo mundo achando que é todo mundo. Você trabalha com marketing digital, que é tudo a mesma coisa. Então, eu vou começar por aqui. Tinha uma expressão para isso. É a mesma coisa que você pegar um saco daqueles de batata, jogar um monte de gato dentro e sacoalhar. O que você vai escutar? Um barulho gigantesco, uma brigaiada dos gatos dentro do saco. Tadinho dos bichinhos. Mais ou menos por aí. É só um exemplo, pessoal, pelo amor. Amenizando um pouco essa situação, né? É aquela história, passa a mão no telefone. Liga lá para a menina do marketing. Nossa. Então, ô menina do marketing. Exato. Não, e já começa aí, tá? Gente, onde é que já começa aí. A menina do marketing, ela é a menina que cuida de eventos dentro da empresa, normalmente. Tá, faz sentido. E o marketing não é isso. Já começa por aí. Ponto. Definição, etimologia da palavra. Marketing, ele é mercado. O que a gente estuda em marketing? Vamos entrar lá para o 4Ps primeiro, que foi assim que o Kotler conseguiu trazer. Mas como que ele trouxe isso? Aonde que nasce o marketing? Pós Segunda Guerra,
A frase onde a gente começa a aprender marketing, administração de marketing, é lá no Ford, onde ele fala, você pode comprar o carro que você quiser, desde que ele seja preto. Depois a gente vem para a teoria de Maslow, das necessidades. Olha o nível desse podcast. Aí a galera do digital nem imagina quem é Ford, nunca ouviu falar em Maslow, não entende que mercado é gestão e que para fazer gestão dentro de uma empresa, eu preciso, no mínimo, entender dos 4 P's que o Kotler colocou lá atrás, que é o produto, a quanto eu vou vender ele, é preço, não estou falando de valor, estou falando de precificação, estou falando de um financeiro. Estou falando da praça, que é aonde vou vender, não é a pracinha da esquina, não é a barraquinha, é aonde vou vender. E estou falando de como eu vou vender aquilo. De promoção, não é promoção 2 por 1. Para o leigo, não é uma ciência exata, começa por aí, né? Não é uma ciência exata. O teu financeiro talvez seja mais fácil de você trabalhar, porque ele é uma ciência exata. Exato. Ele trabalha com números. Exato. Marketing me parece não ser uma ciência exata, ou seja, ela depende de uma série de variáveis, né? Exato. É um estudo que ele precisa ser considerado vários pontos ali de tempo, de experiência, de capacidade. E aí você fala, Maria Fernanda, mas o que isso tem a ver com o digital? O que isso tem a ver com a publicidade? Por que as coisas foram se juntando? Porque ficou muito confuso na cabeça das pessoas com a entrada, por exemplo, do digital, em que ele tem a voz de um marqueteiro, parecendo alguém que fica cornetando a cabeça das pessoas, porque ele tem o poder do digital na mão dele, que amplificou a nossa audiência de uma forma, né? A gente antigamente falava, o marketing, quando eu estudei analógico, lá em 2007, eu falava do marketing de boca a boca. Então, eu falava que eu precisava de ter boas recomendações. Eu não tinha uma rede social na mão que eu abria para os meus seguidores, para os meus 1000 seguidores, e eu dizia assim, ó, tal produto é ruim. E aí, com essa entrada do digital e a facilidade das pessoas em comunicar comunicar rápido para muitas pessoas, a gente ganha em várias ferramentas onde a gente consegue ainda mais amplificar isso, que é a gestão de tráfego. E isso foi tomando uma consequência de que, por exemplo, marketing digital é tráfego. Não, não é. O digital, ele está dentro de uma das ações do planejamento de marketing de dentro da empresa. A empresa precisa vender. Então, eu vou fazer uma estratégia de marketing. Dentro dela, entra o digital? Não, a minha empresa não consegue vender no digital. Beleza, ela não consegue vender, mas ela consegue se promover dentro do digital? Consegue, ela precisa estar dentro de uma rede social. Ela precisa estar num site, que é o site institucional. Perfeito. Porque as pessoas estão hoje online, elas estão conectadas. Então, dentro daquele planejamento de marketing, precisa ter algumas estratégias onde o digital ele é considerado, mas aquilo não define o negócio dele. Não adianta, por exemplo, ele não ter, ou ele ter uma rede social panfletada, que muitas vezes entra aí o social media fazendo essa bagunça, só que as pessoas acham que aquilo é o marketing, mas não é, ele é só um pedacinho, faz só um post, e ali não tem um telefone de contato, ali não tem um e-mail, ali não tem, ou que ali entra em contato alguém por direct, mas ninguém responde, e aquilo não é devolvido para dentro da empresa. Ou quando é devolvido, o atendimento é ruim, e aí aquela estratégia não deu certo. Então, o erro maior está, primeiro, em não olhar para o marketing de forma administrativa. Ele é gestão, ele é lá no começo. Ele vem lá do plano de negócio junto com o cara para a idealização de como ele quer jogar a empresa dele para o mundo. Usar aquilo ali, né? Alavancar o negócio a partir daquele canal, né? Daquele canal. Entende? Falando um pouquinho, você falou de que marketing é gestão.
na história da gestão das organizações, eu sempre escutei que o marketing gasta muito. O marketing é caro. Custa caro fazer marketing. Algumas empresas ousaram, durante algum período, de estipular, né, um orçamento, uma verba, X% de alguma coisa que tiraram, sei lá de onde, que alguns caras chamaram do budget aí da área de marketing. E a gente escuta isso num momento da história do marketing, já que você está falando de trazer essa questão para a questão do marketing tecnológico, marketing digital, que esse custo lá atrás ele estava associado aos mecanismos de comunicação. A dificuldade do marketing de chegar até o consumidor e principalmente de medir a eficiência, né, destes canais e o retorno que aquilo ia te dar. Até para fazer uma pesquisa de mercado, que está dentro do contexto, né, do marketing, vamos chamar assim, era muito difícil, era caro, era complicado, né, para você articular isso. Hoje, quando a gente fala do marketing digital, você melhorou o teu canal de interação, não só com o consumidor, mas com o potencial consumidor, né? Porque você abriu muito esse leque. Ainda assim, é necessário fazer investimentos, mas também ficou mais simples, talvez, você medir esse retorno e fazer ajustes, né, nessa questão dos teus gastos lá com o marketing. Isso traz, imagino eu, e é sobre isso que eu queria que você falasse um pouquinho, que trouxe também um pouco mais de complexidade e não de simplicidade. Inverteu. Ficou mais fácil de chegar lá na ponta. Mas qual é o caminho que eu vou usar? Porque antigamente só tinha um, né? Ou dois, ou três, sei lá, era o jornal, era o outdoor era a panfletagem, não tinha muito como sair daqui. No minuto de TV era um negócio absurdamente caro, não era para todo mundo. Então, isso facilitou muito a vida. Mas usar a ferramenta adequada no momento certo ficou mais complicado. Fala um pouco sobre isso. Nossa, tem muita coisa. Wanderley, primeiro, a gente precisa entender os impactos, né? Eu falo muito sobre os impactos do analógico para o digital e a transferência de um para o outro, porque aconteceu uma transferência no meio do caminho. Então, se a gente for pensar nos negócios lá atrás, sai do Ford, vamos vir aqui para uma Coca-Cola. Como que a Coca-Cola nasceu e como que ela se tornou o que ela é hoje, porque ela fez o uso da publicidade lá atrás, que era extremamente difícil de acessar as pessoas, então ela vem investindo em publicidade desde lá de trás, muito forte, porque ela entendeu que se ela quisesse levar o produto dela para um outro nível, ela teria que fazer autoinvestimentos nisso. E aonde que era o investimento dela na época? Era em lista telefônica, por exemplo. Era em lugares que as pessoas não faziam publicidade de refrigerante. Porque refrigerante nem era produto. Ela que começou com a história do xarope. Perfeito. Entendeu? Aonde que as pessoas estavam? Na lista telefônica. Então, se as pessoas estão aqui, eu preciso tornar público. Que jeito que eu torno público? Fazendo publicidade. Porque eu estou pagando para que isso entre na lista telefônica e as pessoas conheçam o meu produto. Marketing 2.0. Eu faço a força do produto para o cliente. Eu faço um produto e aí eu vou oferecer para o cliente. Eu faço xarope. Fazer uma parte aqui sem cortar teu raciocínio. E tem gente que fala que o se não é visto, não é lembrado, é coisa nova, né? Boa. Não é? Exatamente. Quem não é visto, não é lembrado, o negócio acha que é coisa nova. Exatamente. Pega o gancho que você acabou de falar da Coca-Cola na lista telefônica. Boa, tá? na lista telefônica. Porque não tem até dados, quando você vai pensar, pesquisar para publicidade, não tem dados de quando foi feito a primeira publicidade. Pode ter sido antes de Cristo, na hora de ter que promover qualquer coisa ali daquela cidade, daquele caminho, qualquer coisa, porque você tornou público. E se a pessoa pagou por aquilo, a gente não sabe, não tem registro, entendeu? Então, a questão da publicidade, ela fica vaga nesse momento por conta de eu estou pagando por aquilo ali. E aí, o que aconteceu com o mercado no meio do caminho? Os publicitários, as mídias ganharam uma força extremamente
grande dentro da sociedade. Elas têm poder político. Quantos anos a gente teve dentro da política, né? Hoje eu acredito que isso já deu uma diminuidinha, mas as televisões eram de famílias de políticos. Não vamos nem entrar no mérito. Ou financiadas por ela. Ou financiadas. Porque ela queria, a política queria que as pessoas escutassem aquilo que era de interesse deles. Então, a mídia sempre teve um poder extremamente grande na vida das pessoas, só que as pessoas não têm a noção de que aquilo né, sempre teve um alcance muito grande na vida delas, de que uma novela, que era manipulador, que uma novela na Globo dita uma tendência de produto, de comportamento, de consumo. Na empresa, ter informação é importante. No marketing, tanto a informação como a desinformação são ferramentas. São ferramentas. Né? São Nesse viés político que você está falando, né? Exato. A informação e a desinformação, que também tem... O pessoal acha que o fake news surgiu agora também, né? Por isso que o marqueteiro ganhou a fama ruim. Tá. Porque ele faz o uso da desinformação também. Porque ele estuda o mercado. Ele não estuda só a questão do final, de como eu estou fazendo aquilo. Para fazer um post, eu preciso entender o mercado em que aquele produto está, para quem eu quero atingir, que jeito que eu quero atingir. Como eu faço para atingir o público que me interessa. Como eu faço para atingir o público que me interessa. Ah, mas só isso é marketing? É também, tá? Tá. É também. Como a pessoa está se vestindo, o tom de voz, o lugar que ela está, também é. E aí, outras partes que a gente só fica falando digital mais. As pessoas esquecem do analógico, do offline, que existe um mundo, né, atrás da telinha do celular. Aonde aquela pessoa está indo, como que ela está se comportando no ambiente externo, como que ela está fazendo network, a gente está falando ação, lá no né? Você em ação. É marketing. Sim. Nós somos marca. A gente carrega a todo momento marca. Nós somos um brand. Ficou na moda, marca pessoal, mas não é só essa modinha, né? Exatamente. Sempre houve. E aí, o que é marca? Marca. As pessoas acham que é algo muito... Que é a Nike. A Nike é marca. Não. O tênisinho que é feito por R$70 e que é muito vendido e que tem uma estrutura e que as pessoas estão gostando dele, tem uma recompra, ele marcou a vida de alguém. Aquilo já é marca. Independente do valor dela. Porque ela está marcando alguém. Então, não adianta, por exemplo, a gente ser alguém na rede social e ser alguém de fora, nas reuniões, no network, outra pessoa, porque não anda junto. Tudo precisa estar na mesma estratégia, tudo precisa estar no mesmo ambiente para poder fazer sentido para quem está vendo. Então, não é algo isolado, tá? Então, o marketing é isso. Ele é gestão, é um estudo de mercado inteiro. E aí, o que aconteceu com o mercado publicitário? Por conta das mídias, ele ganha um poder muito grande e aquilo vira um negócio. Então, fazer publicidade antes do digital era algo extremamente caro. Então, a gente tem casos, por exemplo, fica mais fácil para poder, para o pessoal entender. Pagava-se um outdoor muito caro, ou pagava um banner, pensa uma foto dentro de um aeroporto. Era milhões, porque você estar dentro de um aeroporto era algo muito específico que você tinha que pagar muito caro. Na foto, no espaço e coisa e tal. E estar no aeroporto, por que eu quero estar no aeroporto? Porque daí o gestor de marketing entendeu que o produto fazia sentido para quem estava dentro do aeroporto. Não era qualquer um que podia anunciar dentro do aeroporto. E era algo muito tático, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E acessível para poucos. Então, eu estou falando de uma estratégia para uma marca de luxo, por exemplo. Tá? Perfeito. Agora, aí, o bonitinho lá do Steve me faz um celular aonde a minha interação com ele é via touchscreen. E a partir dali, eu falo por que eu acredito muito que ao impacto do 4.0, do 5.0 do marketing, onde nem... Você vai pegar os livros, eles vão fazendo assim,
Que a gente vai entendendo que cada vez mais vai resumindo isso para estudo de mercado voltado para relacionamento, voltado totalmente para o cliente. Porque ele ganhou o poder com o digital. Estando na sua mão, e a gente está, todo mundo com o celular na mão, está todo mundo olhando para o celular, e não mais olhando para quem está na foto do aeroporto, o celular, o digital, ele ganha muito mais força do que esse analógico. Escuta, faz sentido o Homem-Aranha aí, não? Grandes poderes, grandes responsabilidades? Com certeza. Ele mudou tudo. O marketing saiu da marca e foi para o usuário, né? Para a pessoa. Exato. E aí nasceu o que está também na modinha, a experiência do usuário, que antes poucas marcas se preocupavam com isso, elas se preocupavam com a expansão de venda, com o posicionamento de mercado, né, em estar na mente do cliente e não necessariamente com a experiência genuína que aquele produto causava. Porque era só sobre vendas. Exatamente, era só sobre o produto, sobre a venda do produto. E aí, muito interessante que as marcas que cresceram muito enquanto era um marketing muito analógico, eram marcas de comida, de bebida, não sei se vocês recordam, né? E de cigarro. Sim. Isso era muito latente, porque eram coisas que se relacionam com a experiência da pessoa. Consumo de massa, com a pessoa, né? Os únicos produtos que estavam relacionados realmente eram feitos para a pessoa. Demais outros produtos, marcas, roupas, sapatos, a gente nem lembrava. A gente ia numa loja e comprava o que gostava e não a marca X, não a marca tal como é agora. Né, porque era muito centrado na pessoa. E tinha produtos de limpeza também, que era Compre Bombril, né, o detergente, o Limpol, o Omo. A gente tem muitos tudo impactos. Que estava relacionado ao que a pessoa usava no dia a dia, a pessoa. Mas, na verdade, a verdade real é que estava tudo voltado para os vídeos publicitários. E aí eu posso te listar um tanto de coisas que se eu te perguntar com esse foco. Porque a ideia era que aquele vídeo, mas enquanto estava todo mundo olhando para o mesmo lugar, para os 30 segundos da novela, entre o Jornal Nacional e a novela, por exemplo, na Rede Globo de televisão, aquilo era o mais caro. Por quê? Aquele 30 segundos, eu tinha que impactar o cara de uma tal forma que era só aquele momento que eu tinha para conversar com ele, não tinha outro, ele não tinha celular, ele às vezes não tinha acesso a um jornal, ele não tinha nem cultura, talvez, para ter outros acessos, ele não viajava. Comida, cigarro, bebida, tudo. Guaraná, mas assim, pipoca, a gente muda a história de uma máquina de lavar roupa. Sabão em pó. A gente muda um chinelo que parte para ser um produto de luxo para o mundo inteiro. A gente parte para, o que mais? O cigarro. Mas tem muitos vídeos, tem muitos cases da publicidade, enquanto isso estava só no poder ali, que a mídia era só essa que a gente tinha acesso, isso valia muito dinheiro. Isso valia orçamentos astronômicos, porque era o momento que você tinha de impactar. Você me lembra um exemplo que é interessante, né? De certa forma era até um pouco mais fácil, porque vamos imaginar, a TV antes do controle remoto, ninguém levantava da cadeira para ficar trocando de canal, né? Exato. Então você assistia literalmente a propaganda, né? Porque você não ia levantar para trocar de canal. Tirar do anúncio. Né? Então a fixação daquilo lá para quem estava assistindo era talvez mais simples, imagino eu. Né? E hoje, esse poder de escolher entre muitas opções, muitas mídias, de certa forma facilitou, mas também dificultou a vida do pessoal que atua com marketing, né? Porque são tantas opções, porque nesse horizonte gigante eu vou olhar para esse ponto. Isso. Aí hoje a briga, ela entra no digital com novas estratégias. Então o digital tem sim outros P's, tem outros meios de chegar no cliente final e coisa e tal, mas ele ganha outras forças, que é a facilidade de medir. Mas a galera, porque a gente está muito conectado, né, no digital, porque nós estamos muito com o celular, colocaram na cabeça que tudo é marketing digital, mas não é. Existem ainda os vídeos publicitários, esses vídeos precisam estar coerentes com o restante da campanha. Ainda existe a questão, por exemplo, o influencer, às vezes ele é chamado de marketer, ela faz marketing digital, porque ela é influencer e ela faz parceria dentro da cidade dela e ela ganha um valor por isso. Não, ela está usando de uma estratégia, mas ela não é especialista nisso.
ela trabalha com isso, trabalha com essa estratégia, com esse viés da estratégia, mas não é o final. O gestor de tráfego, ele não é o cara do marketing digital. Não, ele é um gestor de tráfego. Ele paga para que o seu anúncio, para que você apareça para o seu cliente em potencial. Então não adianta fazer um post e o que é esse post? Quanto é que eu vou ganhar com esse post, com esse vídeo? Não, né? Não adianta fazer isso. Não funciona dessa forma. Você precisa construir essa presença digital através desse material e incentivá-lo, impulsioná-lo através de uma gestão de tráfego direcionada para um público-alvo, é isso? E aí, que é exatamente isso. Só que aí causou uma confusão, porque a galera começou tudo a chamar de marketing digital, que aí esqueceram lá do orçamento. Por que aquelas empresas gastavam horrores antigamente? Porque elas queriam ser vistas. E Perfeito. Isso é lá do tempo da Coca-Cola de vidrinho, do xarope, ou antes, do Ford, coisa e tal. Trouxeram para o mundo do marketing e esqueceram que, por exemplo, ele não tem um resultado final. Ele faz parte de uma junção de estratégias. Então, por exemplo, não adianta, é isso que eu estou falando. A rede social está muito bonita, mas ela não está captando lead. Captando lead, o que é? Deixar o e-mail e o telefone. Não adianta captar lead e você não fazer nada com o lead depois. A rede social sozinha, ela não vende. O YouTube sozinho, se você não promover ele não vende. Bem como o outdoor lá, uma vez ao mês, uma vez ao ano, também não vai vender. As estratégias, elas precisam andar em sincronia. E a galera esquece disso. Jogou tudo hoje na mão do marketing digital, da rede social, do gestão de tráfego e esquece de fazer o mínimo depois. Não, ele é um investimento, ele precisa fazer parte do orçamento financeiro da empresa. Investir em publicidade, em marketing, faz parte da vida saudável da empresa. A empresa que vende precisa estar na boca do povo, precisa se tornar conhecida. E eu vou fazer isso que jeito? Investindo em marketing, investindo na gestão da ciência, da ciência do mercado que eu tô ativo e fazer a melhor estratégia. Ou seja, ele é parte integrante Vanderlei, de todo o conjunto que orbita ao redor da empresa. Exato. E aí sabe o que acontece muito hoje, que você deve ter visto, acho que a gente até conversou sobre isso, o marketing lá sozinho, parecendo um departamento de evento, e o time de venda e o comercial, eles não conversam. Falou tudo. Nesse ponto, talvez essa terceirização que a gente vê muito comum hoje, né, as empresas na questão da terceirização do marketing, eu imagino, me corrija se eu estiver errado, que é necessário que se faça uma integração total, né, para que esse cara consiga ir um pouco além, eu imagino. Eu falo muito que o pessoal colocou a régua sempre por baixo, né? Eu acho que para você vender um produto, que é o que todo mundo espera, né? Quando contrata um serviço de marketing, e aí, quando é que eu começo a vender? Quantos milhões eu vou vender? Ou coisa do gênero. Me passa um tempo. É muito pobre, é muito raso, né? Porque eu acho que para você vender um produto, primeiro você precisa entender um pouco desse produto. Aonde que ele está inserido? Da onde ele veio? Qual foi a intenção? Aonde que você quer chegar? E aí, essa integração, pelo menos é o meu sentimento, ela fica um pouco manca. E aí, quando o resultado não vem, culpam, na verdade, esferas que não têm muita responsabilidade nisso, porque não quiseram dar atenção. Acha que tal qual comprar um sistema, um ERP, plug and play da vida, o marketing é a mesma coisa. Contratei a agência de marketing, quando é que começa a vender, quanto é que eu vou vender? Totalmente desconexo, né, de toda um cenário, né, porque também você estava falando de marca, né, eu costumo brincar muito, até fiz palestra a despeito disso, marca e imagem. A marca pode ser forte, mas qual é a imagem da tua empresa perante o mercado? É a sua marca. E trabalhar a imagem desta empresa perante o mercado está ligado, aí sim, a uma das várias, né, ações aí da área de marketing. Mas como é que você ventila a imagem de uma marca
se você não acredita ou se você não conhece ou algo desse gênero. Então o pessoal precisa parar de imaginar que a simplicidade que foi trazida não quer dizer que tornou isso mais fácil. Né? Porque você tem hoje muitas coisas e com respostas imediatas, né? Talvez se você fizesse uma besteirinha lá atrás, o estrago não fosse tão grande. Era né? mais fácil, hoje em dia o estrago é imediato, porque aquilo está correndo o mundo. É muito mais rápido, é muito mais veloz. E pegando... Não, pode ir. Pegando esse seu gancho de marca, de posicionamento, de mercado, tem uma coisa que eu percebo hoje que ficou esquecido, que é a comunicação institucional. Ela está muito perto do que eu faço e todo mundo, hoje as empresas, marcas, qualquer lugar, ela está muito preocupada com marketing, com postar, principalmente se for uma marca relacionada a produto, ela está ali com aquele perfil vitrine, postando as fotos e posta, ou reels, né? Aquela coisa divertida, né? Para chamar a atenção, para captar ali a atenção do algoritmo, para escalar aquela entrega, viralizar. E ela esqueceu da comunicação institucional. É muito interessante porque as empresas grandes ou de médio porte, que têm, geralmente as maiores, né, que têm ações negociadas em bolsa, ela tem o portal do RI, que é a relação com o investidor. E ali ela é obrigada a colocar, comunicar as informações financeiras, os relatórios, passar as chamadas de assembleias e atas. Então, ela tem uma comunicação. E aí você vai... Ela tem a base de site normal, né? Se for uma empresa de produto ou uma indústria, não importa, ou uma empresa de serviços, ela coloca ali, fala do serviço, sobre nós, onde estamos, aquela perfumaria toda. E aí a comunicação institucional, ela ficou esquecida. E o que seria esse meio entre a aba relação com investidores, a aba site, de um modo geral, de informações da empresa, do negócio, e a comunicação institucional, que pode estar ali dentro... Num clique específico, num quadradinho, são as comunicações ESG ou ESG social, né, de meio ambiente e governança da empresa. Como ela comunica isso? Comunicação institucional. Todo mundo, moda, missão, visão, valores, política. Ele pode comunicar isso de uma certa forma? Também pode. Mas o que engloba uma comunicação institucional de alto nível e que gera valor para a marca... E agora, a partir, principalmente de 2030, onde nós teremos aí um marco global, onde as marcas e as empresas serão consideradas ou não de fato relevantes para o público, principalmente com relação aos novos consumidores, aí a questão geracional, né, que ela é cada vez mais célere, onde as pessoas da nova geração compram produtos e escolhem marca por conta das ações sociais dela, por conta das ações de meio ambiente e sustentabilidade, por conta das questões de governança. Então, hoje, os consumidores, eles não compram só coisas, eles compram causas. E a causa precisa ser comunicada na comunicação institucional. Então, assim, fica a dica para você, empresário que nos ouve, tem aqui a Plim Marketing. Você precisa trabalhar a sua comunicação institucional de forma assertiva, principalmente as indústrias. Então, industrial de Franca, que nos ouve, região São Paulo, se você não tem no seu site uma estratégia assertiva de comunicação institucional para que você possa se conectar com essa nova geração, mande aqui um contato. Hoje já eu fazendo o merchan aqui, nem era o propósito. Mas é extremamente importante, porque as empresas, as marcas não estão levando isso em consideração. E serão marcas e negócios que ficarão esquecidos. A comunicação institucional, só para fechar, ela colabora para o patrimônio intangível da empresa, que é o valor da marca. Isso gera ACT, que é assunto, né, para um outro momento aí, nos quesitos, né, de ACT não, que a gente não vai entrar nesse detalhe, mas as empresas estão deixando de comunicar isso corretamente ou de implantar um comitê ESG ou um comitê prévio que não... isso é muito caro. Gente, é mais caro deixar de vender. Tá? Daqui a 7 anos, falta pouco, basicamente, para a gente chegar em 2030. Então, a comunicação institucional
como ela gera valor para o negócio e como ela pode monetizar a sua marca. Acho que a gente poderia até fazer um podcast futuramente sobre isso. Fica a dica, pessoal. Tem uma questão só, que é a necessidade, que é a falta de conhecimento do empresário, às vezes entender para que ele precisa, por exemplo, de um site. Ele acredita muitas vezes, conversei com muitos empresários, que ele não identifica uma necessidade de ter, por exemplo, um site institucional. Por quê? Ele acredita na cabeça dele que ele não vende através dali, que ele vende através dos vendedores, que ele vende por outros meios, tá? E aí, o que a gente está passando? Até em 2030, ou de agora, o que é essencial as empresas entenderem hoje é sobre o omnichannel. A gente não vive isolado. Todo mundo precisa e todos os canais precisam se conversar entre si. Então, não tem como eu fazer uma rede social bombada se eu não tiver o mínimo de um site, que é uma URL, que é o www, falando sobre a instituição. Exatamente. Ali eu não estou vendendo. Não é para vender mesmo. É para falar sobre a instituição. Mas aí o que acontece? Eu vou falar o quê? Eu vou falar sobre a missão, valores? Isso já acabou. Já passou. Todo mundo copia. Eu vou falar qual que é o meu... Mas é muito além disso. Como é que é a hora que a pessoa fala, né? Eu sou honesto. É isso que você quer colocar ali? Aí você pergunta para ele, não, eu quero que você fale o propósito da sua empresa. É ganhar dinheiro. Todo mundo sabe. Mas alguma coisa você tem que fazer para acordar de manhã, todos os dias, para lidar com o problema. Além. Como é que a sua empresa trata, se você é uma indústria de alimentos? Como é que você trata aquilo? Você prioriza um percentual de pessoas locais, da comunidade local? Você tem uma política mínima que seja usar lâmpada de LED, que seja contratar profissionais com deficiência para a sua empresa? Então, assim, o Ministério do Trabalho, ele também... Tem gente que acha que não tem nada para comunicar do ISD, não tem nada para comunicar nessa aba de comunicação institucional de alto nível. Só que o Ministério do Trabalho já exige que essa empresa ela cumpra algumas cotas ali, a partir de 100 funcionários, ela precisa ter 5% de funcionários e isso precisa ser comunicado. A gente está falando do 100, né? Vamos falar assim, do cara que tem uma empresa, Mili, que às vezes está trabalhando ele com a família dele. Onde as pessoas estão hoje? Online. Além do mundo offline, elas também estão online. Tá? Então, eles precisam entender o seguinte, todo mundo precisa entender que a gente tem uma vida online. E que, naturalmente, eventualmente, nós vamos ser pesquisados de alguma forma. Primeira coisa, né? A pessoa só enquanto empresa, a hora que você é pesquisado, eles precisam encontrar a sua instituição, independente do tamanho dela. Se ela tem 1 ou 1000 funcionários. Independente se ela já tem um poder social. O que você faz? Quando você faz? Aonde que você está? Quem é você? Por que eu vou comprar de você e não vou comprar de ciclano? Exatamente. E quem tem esse poder de falar é o institucional. É a estratégia que você vai mostrar, você, a sua empresa, para todo mundo. Exatamente. E isso nasce lá no comecinho. Ele não nasce genuíno, né? Depois, na hora que você tem muitos funcionários e que isso... Né, não adianta. Exato. Então, é por isso que eu falo, por isso que eu falo da Coca. Também. A primeira ação da Coca, uma das primeiras ações da Coca-Cola na vida enquanto empresa dela, foi pegar a fotinha lá do xaropinho, do vidrinho, e colocar na lista telefônica. Ela não nasceu grande. Quantas Coca-Colas ela vendia ali naquele xarope para ela entrar na lista telefônica? Vou pegar um gancho aqui rapidinho. Tem umas criaturas que ficam escutando a gente falar e já começa a armar o golpe. Entendam que o que a Fernanda está se referindo a estar presente não é fazer o videozinho que eu estou luxando. Não, eu sou um empresário bem sucedido, né? Eu tô aqui luxando, porque a minha empresa, eu tenho que mostrar que a Fernanda tá falando que eu tenho que mostrar a minha empresa, mostrar que eu sou bem sucedido, mostrar que eu sou isso aqui. Não é isso, tá, gente? Não é isso. Não é isso, até porque cabe uma discussão aí, porque também o marketing, quando você fala de mídias sociais, né, quando você está falando de fazer o marketing, né, seu pessoal. A turma tem aquela mania de dizer, mas essa postagem no fim de semana não pode misturar com a minha postagem quando profissional. Aí durante a semana, de segunda a sexta, a criatura tem uma estampa, né? Exato. E aí no final de semana é o copão de cerveja, o copão de cachaça na beira da praia, daí tentando desvincular
né, a pessoa do profissional e achando que está tudo certo. A imagem tua, tal qual a imagem da tua empresa, ela se constrói, né, a partir do momento que você começa a juntar uma série de fatores. Exato. Hoje, quando você pesquisa por uma pessoa, tal qual você pesquisa por uma empresa, ninguém vai numa rede social. O cara já faz uma varredura. Até quando o camarada está buscando emprego, a gente não para de escutar isso no mercado, né? Está buscando emprego, o que a empresa faz? O que a área de recrutamento e seleção faz? Passa um pente fino na vida do caboclo. Principalmente nas redes sociais. Mas não tem nada a ver a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Tem tudo gente, já foi o tempo de pensar desse jeito. O que acontece é justamente isso, Vanderlei. No comecinho da rede social ali, eu vou te falar no comecinho, lá por meados de 2010, tá? Não vamos falar nem no comecinho lá no Orkut, não. Não vou nem no Orkut, porque a gente tinha ainda um poder de transferência muito fácil, né? Então, a marca, ela era ainda desassociada, a arte do criador, meio que assim, entendeu? E aí, só que a gente foi aproximando, foi tomando um funil porque cada vez ficou mais fácil, né? Quando saiu o primeiro iPhone, ele não era tão tecnológico que nem esse. Os primeiros aplicativos, eles não tinham todo o poder da gente publicizar ele, que nem a gente tem hoje, tá? Então, foi avançando isso, só que foi avançando isso muito rápido. Né? Entendeu? Pulamos etapa. O que o profissional de marketing ele tem que visualizar hoje? Realmente o mercado. Então, hoje, todos os profissionais de marketing eles são grandes observadores de comportamento, principalmente. Eles não são o cara do post. Eles não são o cara do design. Para isso, nós temos bons designers gráficos. Para isso, nós temos bons videomakers. Para isso, nós temos bons profissionais. O profissional do marketing, ele está antes. Ele está em olhar e falar assim, ó, esse cara do vídeo aqui, ele é bom para constituir esse estilo de campanha que vai acertar exatamente o comportamento do meu consumidor. Só que isso foi muito... Essa esteira, ela aconteceu muito rápido. Principalmente, a gente tem a pandemia no meio do caminho, que acelerou 5 anos em 1, tá? Então, a gente não tinha esse poder de e-commerce que a gente tem hoje, de tráfego que a gente tem hoje. As coisas evoluíram muito rápido, porque a gente tinha dentro do comportamento antes da pandemia uma desconfiança, por exemplo, em consumir online. Na pandemia, a gente teve que consumir online, agora a gente aprendeu. Mas essa evolução muito rápida atropelou tudo. E quando ela atropelou, algumas coisas foram feitas porque não tinha opção. Ou eu faço ou eu faço. Ou eu faço ou eu faço. Agora então vem o aprendizado. Agora separa. Você imagina também que seria dar 2, 3 passos e dar uma reorganizada para poder evoluir? Exato. Certo? Porque nós vamos continuar evoluindo, talvez com um alicerce não muito preparado para suportar o peso, porque o peso está aumentando, né? Exato. A coisa está ficando muito ágil, a coisa está ficando muito rápida, determinante para algumas situações. E eu vejo que talvez a gente tenha pulado algumas etapas e quando pulou etapas, né? Esses super-homens que surgiram aí no mercado, né, estão sendo muito diretos em coisas que são pequenos pedaços, né, e que não atendem a todo mundo. Não. Tanto é que quando você fala de vender e de mercado, né, mas o comércio eletrônico, será que vender produtos pelo Instagram seria considerado comércio eletrônico? Ele é considerado. Hoje ele tem que ser considerado, mas há um pouquinho aqui atrás ele não era considerado ainda. Ele era só considerado a rede social. Aí por que eu te falo do avanço? Porque dentro da rede social eu não conseguia, por exemplo, compartilhar um link, eu não conseguia no WhatsApp, que quando que começou a gente consegue fazer cobrança pelo WhatsApp, mas isso é agora. Perfeito. Não foi lá desde do nascimento do WhatsApp. Vem evoluindo. Isso foi evoluindo. Só que nessa evolução, muitas coisas vão se perdendo, mas, por exemplo, a história de separa a empresa da pessoa, tá? Na separação da empresa da pessoa, nasceram muitas empresas fakes, em que ninguém ainda conhecia, sabia como é que pesquisava, era novo para todo mundo, novo inclusive. Gente, faculdade de marketing digital começou agora, a partir da pandemia para cá. Crescer muitas, a procura, né? Entendeu? Como que eu vou saber? Quando saiu aquela nova rede social lá do Market Trends lá e coisa e tal, no mesmo dia que saiu, já tinha gente vendendo o curso de como usar. Nossa. E no outro dia, a rede social parou sumiu. Então, como que você tem já um curso daquilo ali? Você entende que aí é aí que é onde o negócio entra, porque daí vem por onde? Pelo marketing digital.
E aí começa a denegrir a imagem de um processo inteiro, que é simplesmente deixado de lado toda essa evolução, o pensamento de, por que eu separo a empresa, voltando, né? Por que eu separo a empresa? Porque no começo, as empresas, muita gente conseguiu muito dinheiro dando golpe. Ok. Não tinha um produto para vender. E aí foi tomando, sabe, uma proporção que como que as pessoas iam pesquisar a respeito daquele cara? Se eu vou falar para alguém hoje, não vou falar nem para minha mãe, mas vou falar para uma pessoa, pesquisa o URL primeiro, antes de você comprar o pedido, a pessoa não vai saber o que é uma URL, um www, ela não sabe que aquilo nasce de um registro, que aquilo parte de uma seção de coisas que a gente precisa analisar por segurança do consumidor. E aí ficou muito fácil. E aí a gente consegue... Aí as pessoas, o público, começou a associar o consumidor final naquelas empresas, porque elas precisavam confiar em alguém. É por índice de desconfiança, não de confiança. E aí eu começo a olhar a pessoa. Então hoje, por exemplo, é muito natural e é uma tendência enorme que os donos das empresas virem creators. Que são creators? É uma agenda gerando conteúdo online, vídeo, conectando a store, marca a uma conectando pessoa, né? a marca. Pessoas se conectam com pessoas. E automaticamente se sentem mais seguras de adquirir aquele produto. Exato. Por isso que o mercado de influenciadores cresceu tanto. Cresceu demais. Que as pessoas compram o produto confiando na pessoa e não mais na propaganda feita pela marca. Agora a gente já tem o desdobramento do mercado do influenciador digital, que já caiu na desconfiança, né? Que já caiu na mesmice, como se fosse mais um marqueteiro, só quer me enfiar um produto. E aí nasce numa crescente a figura do UGC, né, que a gente tem o UGC orgânico, que é gerado de forma genuína por mim, por você, e tem o UGC, que é o pago. Que é um pago, mas ele tem um outro nome, eu esqueci agora. Que ele é similar ao orgânico, mas não necessariamente passa aquela impressão de que eu só quero te empurrar o produto. Algo. Ele aparece ali, vivendo aquela experiência, mostrando realmente o antes e o depois, ou trazendo uma visão mais sensorial, agregando mais valor àquele produto, mas eu trazendo mais verdade. Já te falar, né? o desdobramento disso? Qual que é o futuro? Claro. Já aqui, rapidinho. Esse UGC, ele é para empresas que ainda não estão totalmente preparadas, estrutura para o digital. As empresas totalmente focadas, preparadas, com rede social, aí eu tô falando, de Samsung, tô te falando de iPhone, tô falando Você viu o que aconteceu com o copo da Stanley esses dias? Aquela empresa, o tamanho dela, a estrutura dela, onde que ela tá focada, para onde que ela tá olhando, está preparada para ter organicamente um time atento ao público. O UGC orgânico. O outro que eu ia falar é o UGC autêntico, que é quando você paga, né? Mas ele tem cunho de ele ser tem o natural. Cunho, exato. E aí, esse vai usar as pessoas que não estão, as empresas que não estão 100% preparadas. Por que eu falo 100% preparada? Porque ela demora um tempo para você chegar na onde que chegou a Stanley. Você demora um tempo para você chegar aonde chega uma Samsung e tem uma comunicação ativa dentro de um Twitter, que hoje é o X. E aí você fala assim, nossa, mas uma Samsung tem uma ação ativa dentro de um Twitter, para uma moçada? Sim, eu preciso ter presença de marca, eu preciso ter presença digital. E com quem eu converso? Para quem eu vendo? Eu não vendo só para os grandão que pode pagar um celular de 4 mil, 5 mil. Eu vendo para moçadinha. Eu vendo para um grupo de pessoas que gosta de um celular flip, que está olhando outras coisas. Então, e aí assim, esse cara... ele não precisa pagar esse autêntico. Ele precisa estar atento, ele precisa ter um time atento a que está acontecendo com o produto dele no mercado. Ele tem que... E aí você encontra, dentro do Twitter, umas sacadas da Samsung, que pra mim eu adoro, quando eles começam a interagir um com o outro, que você vê que é muito... Porque aquilo ali tá muito preparado. Que aí alguém tira uma foto e sempre é a briga da Samsung e a câmera, né, com o do iPhone, coisa e tal.
E aí a Samsung brinca assim, o seu tem mais câmera, mas o meu, a bateria é melhor. E eles ficam nessa conversa enquanto pessoa, eles se humanizam mesmo, aí parte para aquela estratégia do humanizado que a gente fala, e eu respondo como voz de marca, eu respondo como voz de empresa, como institucional, mas com o logo, sendo uma pessoa, que é a estratégia que foi desenhada. Da marca. Eu não sei se por força do hábito, né, a gente que lida com consultoria, com aconselhamento, você tem que ter aquele olhar crítico, em que você vai tentar entender o raciocínio que permeia aquela situação. E você estava falando e passando um filme e imaginando, porque a gente também imagina que quando você fala de marketing digital e quando a gente fala de tecnologia, que tudo isso é muito novo. A gente que já viveu um pouco mais, na verdade eu vejo como um livro, né? Quando ele é bom, ele é reeditado, né? Você vê lá em qual edição nós estamos. Quando você falou de um formador de opinião, e se a gente voltar no tempo um pouco falando das mídias, TV e rádio, por exemplo, existia no marketing um preço para veicular o anúncio, um budget que era diferente do testemunhal. Boa. Lembra do testemunhal? Cara, o testemunhal na TV e no rádio era mais ou menos o que a gente está vendo aí. Você pega alguém de peso, né, para ser o porta-voz daquela mensagem que vai chegar até o público, em que a credibilidade da figura humana, né, se faz valer na venda daquele produto. Na verdade, é a evolução do testemunhal. A transição da Havaianas deu-se lá com o Chico Anísio. Aí metade das pessoas que vão escutar, talvez esse vídeo nem vai saber disso, mas Chico Anísio, né, quem foi, às vezes a pessoa nem lembra, mas ele entra fazendo a publicidade de um chinelo que era vendido no supermercado. E aí a Havaianas entra num Boeing e voa. Exatamente para trazer essa pessoa. Quem que era o Chico Anísio na época? Era o popular, era o voz popular que nós tínhamos no Brasil. Por que eu tô falando isso? Cara, tem muito empresário que se sente, às vezes, numa situação desconfortável de ir conversar com os especialistas, né, de marketing do mercado, porque ele fala, não, mas isso tudo é muito novo. Isso tudo é muito grande. E, cara, desculpe, são reedições de tudo que a gente já viu, adaptadas, né, aos novos modelos. Por isso que eu falo, inclusive, que é difícil você comparar, porque mudou tanto que você não tem parâmetro para comparar. Tem o saudosista, né? Antigamente. Cara, mas como é que você compara o antigamente com o hoje, se a mudança, a evolução foi tão grande? Ninguém vai reinventar a roda, mas ela melhorou muito de quando ela era lapidada na pedra, né, para o que a gente tem em termos de roda hoje. Então eu só quis puxar esse gancho no sentido de desmistificar, porque parece que endeusam, né, colocam a coisa lá tão distante que parece que ela fica não acessível às empresas, não acessível aos pequenos empresários. Mas o que eu acredito, eu entendo as duas partes, mas aí a gente, enquanto consultor, precisa até, inclusive, mostrar para a pessoa, para o empresário, para que lado que ele está olhando. Que ele precisa olhar e ele precisa se adaptar rápido. Perfeito. Entendeu? Mas o que acontece? Se você entender que em 97, que aconteceu a primeira transação de e-mail, na minha cabeça, isso faz muito pouco tempo. Sim. Para você mudar um mercado inteiro de como ele mudou. E aí, 2007, por que a gente fala do marco lá do Steve tem um vídeo. Para mim, esse vídeo fala, gente, esse aqui é o vídeo da mudança da minha vida, porque eu estava estudando marketing analógico, dentro da minha grade do curso não tinha nada voltado para o digital, mas ele já existia, e enquanto eu estava fazendo prova, o Steve estava fazendo o lançamento do iPhone, que muda totalmente a história do digital depois. E aí você vem com o Facebook, aí você vem com o Orkut, você vem com o lançamento de redes sociais, mais estratégia de um e-mail chegava de um lado para o outro. Você sai de um palm top de uma geração que estava com o celular ali que não chegava todas as informações, que ele era feito para ligar. Lembra que a gente estava falando ontem? O celular nem é feito mais para receber ligação. Chamar de telefone não existe mais. E aí você vai falar assim, não, mas de quando que é isso? É uma mudança de comportamento. E aí, se a gente for olhar para o lado do negócio,
enquanto a gente está pensando em negócios perenes, qual que é a data? 10, 20 anos? É uma transformação uns 10 anos. muito rápida, num curto. A geração é outra. Exato. A velocidade da mudança é muito rápida. Mas aí o empresário, ele tem que olhar para isso com olhos de urgência. E se ele não sabe fazer, ele precisa procurar quem sabe. E se ele não acredita que aquilo é para a empresa dele, por exemplo, já é um problema, porque ela é. Não tem, é para todos. Não existe, ela é para todos, ela é de A ao Zinco. De que forma que aquilo vai ser feito dentro da empresa dele, ele precisa contratar um bom estrategista de marketing. Vai ser diferente. E aí, o estrategista de marketing vai entender que aquilo parte para o aspecto digital ou não. E o estrategista de marca, pessoal, não é o social media. Não é só pelo amor, tá? Pelo amor. Pelo amor. Você tá falando pelo amor não, já. Não é o social media. O estrategista de marketing é um especialista em marketing, é uma agência de marketing com profissionais múltiplos focados em comunicação institucional, publicidade, propaganda e marketing. E uma das coisas também que eu gostaria muito, depois que a gente pudesse levar a isso, trazer a questão da cultura do marketing andar junto com as vendas. Bacana. Não tem jeito de a gente andar separado mais. O departamento comercial vai ter que conversar com a menina do marketing, porque estão deixando dinheiro na mesa, estão deixando de olhar para o lead de uma forma diferente, exato, estão deixando de olhar para o cliente enquanto parte do processo, não como relação final. Né? Hoje a gente fala, dentro do marketing digital, existe uma estratégia que chama inbound marketing, né? Existem outras variações já, mas o inbound ele fala justamente de puxar, atrair ele para dentro de um funil, certo? E só que esse funil, o finalzinho dele, apesar dele cair, escoar ali de alguma forma, ele não pode simplesmente ser jogado numa cestinha, parte para eu vendi para esse cara e vou vender de novo. Precisa ser olhado para ele como um amplificador da marca. Ser feito uma análise tem que olhar para ele, né? Tem que olhar para ele diferente. Ele não pode ser só vender uma vez e virar as costas para ele. E aí, se o vendas não está conversando com o marketing, isso acontece, tá? E não tem uma estratégia para analisar esse ciclo todo. O esforço se perde da captação e de fazer postagem, de você ter uma agência, né, uma área de marketing na sua empresa. Porque a análise de dados, ela serve exatamente para isso. Poucas empresas utilizam da análise de dados, mas é por isso que uma agência especializada em profissional em marketing... E aí, a gente fala muito de dados, faz todo o diferencial. Isso é o bom do digital. E que a galera não olha para isso. Ignora. São dados. Quantas pessoas entraram no seu site e não compraram? Quantas pessoas entraram na sua rede social e não te curtiram? Quantas pessoas clicaram no seu anúncio em algum lugar e não entrou? Você não tem coisa errada. Ou quantas vendas você fez no mês e você não vendeu de novo para o mesmo cliente? Tudo isso dado. É possível ser analisado. E implica analisado. Tudo. E isso implica no seu faturamento. Quanto custa novos clientes e quanto custa vender de novo para o mesmo cliente? Exatamente. Por isso que estratégia de marketing é importante. E não é um social media, não é reduzido. Não é uma pessoa que faz post. Não, é uma estratégia de marketing. Eu vou arriscar um palpite aqui. E a galera que está assistindo, se ainda não entendeu o papel da menina do marketing, que a gente está brincando aqui. Acho que no vídeo anterior a gente estava falando um pouquinho sobre a consultoria e sobre o aconselhamento empresarial. É aí. Que as pessoas acham que é diferente, né? Exato. Não, é uma consultoria, é um aconselhamento, é um profissional especialista, com vivência, com experiência, que possa analisar toda essa transição, e mesmo que eu tenha me referido à questão que não mudou, adaptar esta mudança aos novos tempos. Né? O papel não é diferente. Tem gente que acha que é diferente. Não. O marketing, tal qual outras áreas, merece um profissional, um especialista de fato, e não um especialista, como a gente brincou, que assistiu 2 vídeos e leu 2 livros, né? Para dentro do seu contexto. Porque de repente a gente parece que são coisas separadas. Não, a gente está numa mesma mesa, né? que está discutindo.
que está discutindo a mesma coisa. A gente está falando de gestão, a gente está falando de consultoria, a gente está falando de acompanhamento. Isso se aplica a cada um dos setores, dos segmentos da organização, e para de achar, porque parece, né? A impressão que me dá, quando falavam da menina do marketing, é porque é moça nova que está ligada lá na tecnologia, o rapaz novo que está ligado lá na tecnologia, que dá um jeito de fazer a coisa dar certo lá e vamos ver onde é que bate. Gente, amadorismo já foi para o espaço faz tempo. A gente precisa de profissionais. E mesmo no entendimento, né, a área de marketing também é uma área que demanda muito profissionalismo, muito conhecimento. Tanto é que gerou esse bate-papo que nós não falamos nada. Falamos já há um bom tempo aqui, mas não falamos nada, dado o nível de complexidade que a coisa tem e que pode ser aí desmistificado. Muito mito em cima disso. Né? E ressaltar também para que as empresas não caiam nessas armadilhas de social media, não que o social media seja uma armadilha, deixa eu corrigir aqui, mas uma pessoa que só faz post para você, Ctrl+C, Ctrl+V e usa a sua cor, né? A cor da sua logo, mas é um profissional que ele só entrega post para você, sendo social media ou não, ou até uma pessoa de marketing mesmo, mas sem uma estratégia. E aí o que é interessante, que uma vez que geralmente as empresas não é a natureza jurídica, não é o objetivo social dela enquanto negócio, ter uma área de marketing, fazer postagem, criar essa comunicação institucional, criar essa comunicação de propaganda e publicidade, que terceirize esse serviço para uma pessoa que pode ser um social media, mas que de repente seja uma pessoa preparada, capacitada, que tenha alguma qualificação de fato, que possa criar uma estratégia de comunicação e marketing assertiva, ou para uma agência, né, que vai criar isso de uma maneira inteligente e melhor. Ainda vai analisar esses dados para corrigir as rotas, para que as suas comunicações, para que esse conteúdo digital gerado pela sua empresa, ele realmente alcance o público certo e gere algum resultado financeiro ou de posicionamento, né, de fidelização aí de clientes. Exatamente. Senão o consultor ou o marketing vai continuar custando caro. Vocês podem ter certeza disso. É melhor ter um especialista do que continuar errando com a amiga do vizinho, às vezes com o filho, né? Não, sem mexer no cão, vai fazendo. Tanto disso. É terrível triste, isso. Assim, é muito triste. Tem afundado muitas empresas, tá? E assim, só que ninguém conta os cases, como o Vanderlei conta, ninguém conta os cases de um sucesso. Então, mas aí essa empresa se afunda por isso e ele não se responsabiliza por aquela ação, ele não acredita que uma rede social mal feita porque ele não quis investir pode ter sido responsável pela quebradeira dele. Ele não acredita nisso. Ninguém gosta de ver onde erra. Entendeu? Ele não acredita, porque para ele é muito desassociado. E o que a gente está falando aqui é que estamos todos juntos. Não adianta o marketing também, a gestão do marketing, né? Não são ações isoladas. Eu pensar num super campanha, se a minha produção da empresa não tem condição de produzir aquilo ali, de entregar aquele produto. Ou que eu vou falar de algo que eu tenho um mega orçamento, mas que no financeiro não condiz. E aí fica todo mundo olhando um para a cara do outro, achando ruim, porque parece, enquanto a menina do marketing está pensando em algo isolado. E essas reuniões, ou esse tipo de profissional, por exemplo, também está banido do mercado, tá? Porque a conversa, se ela é de gestão, ela é de todo mundo junto, ela é da gestão. Ela tem que estar com o financeiro, ela tem que estar com a produção, ela tem que estar com o comercial junto, ela tem que estar com o gestor principal, e ela é conversa única, ela não pode ser isolada. Todo mundo tem que estar sabendo. Inclusive, né, eu não consigo entender comercial que não conversa com o financeiro. Não consigo. Dentro de uma empresa, eu falei, não, deixa pro próximo. Deixa pro próximo. Porque é exatamente nesse sentido. Se eu estou falando de gestão, não é isolado. Não são áreas isoladas. É todo mundo junto, olhando para o mesmo lugar. Cada um dentro daquilo que lhe cabe, dentro da estratégia que lhe cabe, né, identificar para a melhoria da empresa, para vender, para produzir qualquer coisa, para fazer conta, para pagar conta, qualquer coisa. Mas é o mesmo lugar que tu tem que olhar. E é conversar tudo a mesma coisa, não adianta. Quem está desassociando isso enquanto profissional de marketing, se é esse o profissional de marketing que você contratou, já tem um probleminha aí. Pode botar um foguinho aí, porque já tem um problema. Porque já está errado. Ele não é desassociado. O marketing faz parte
da gestão da empresa. Ele é gestão, ele vem do mercado em que a empresa está Hoje, atuando. cada vez mais importante do que nunca. E ano que vem, mais importante do que esse ano, e no outro, cada vez mais, né? Posso criar aqui se você está assistindo esse vídeo e entende que na sua empresa você precisa criar essa reestruturação de marketing, seja digital, seja de site, manda sua mensagem aqui, ou manda um e-mail, conversa com a Maria Fernanda. A Maria Fernanda tem uma agência, atende empresas, reestrutura a estratégia de marketing, realmente coloca essa comunicação nos trilhos para que seja assertivo. Você está tendo uma grande oportunidade. Então, fica na fila. Pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido um pouquinho do que é o marketing, que a gente tenha colaborado aí para desmistificar algumas coisas que o marketing digital, infelizmente, entrou fazendo bagunça. Acredito muito que isso vai começar a fazer mais sentido, porque hoje a gente está mais entendido do que ano passado, e a questão hoje é só estruturar. A questão hoje é olhar para isso com mais urgência, de uma forma correta, mas o convite nosso fica aqui não só para olhar para o marketing do seu negócio, né, com um olhar diferente de urgência, mas olhar para a sua gestão unificada, entender que é preciso olhar para o negócio hoje de uma forma diferente do que era feito há 5 anos atrás. Tá? É isso que é o maior problema das pessoas, que a gente está falando de um tempo e de algo que a gente tem que adaptar, e é correndo, é urgente, a menos que você não queira ter uma empresa daqui 5 anos. Exato. Se você não quiser, tudo bem. Pode continuar fazendo assim a mesma coisa que você tem feito até agora. Tá? O nosso convite é para que você se conecte, para que você expanda um pouco sua consciência, para que você faça perguntas para mim, para o Vanderlei, para mim. Vai ter aqui as nossas redes sociais embaixo para vocês acompanharem. Mandem perguntas no LinkedIn, os dois estão aí, oficiais do LinkedIn, e estão com artigos riquíssimos para todo mundo que quiser, né, expandir e ir para um próximo nível, que quiser levar algo desse mundo que não é só levantar, acordar e dormir e fazer nada. Então a gente tem nas nossas mãos, enquanto empresários, algo de muita responsabilidade. Então o convite do Connect é olhar para isso com esse peso de responsabilidade mesmo, porque a gente precisa fazer algo diferente que muita gente aí está levando com muita facilidade, com muita banalidade. Achando que é fácil. Achando que é fácil, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Abraço.